Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para a primeira fase de Santa Catarina. Essa é a nossa primeira aula do Direito Constitucional. Então, eu já lhes enviei o arquivo e vamos começar hoje com a ordem social. Todos já têm aí o arquivo em mãos. Então, eu estou gravando essa aula, depois vocês vão poder assisti-la no YouTube na velocidade 2, assim como o fazem a Lorena, o João, a Fernanda, correto? E a Elisa, se estiver bem de saúde para assistir às aulas. Nós vamos, neste nosso curso de 13 semanas, eu falei, Renato, um pouco antes de você entrar, que eu imprimi aqui o cronograma e nós vamos marcando o cronograma. Nós vamos tentar vencer aí pelo menos 20 pontos do direito constitucional nessas nossas 10 aulas, né? Mas vamos provavelmente fazer algumas aulas a mais no final de semana. Lá na quinta-feira ou na sexta-feira, eu aviso aos senhores. Os senhores aí já vão se organizando para que os senhores possam também estudar aos sábados e domingos. É normal aqui nos nossos cursos nós temos aula no domingo à noite, isso é normal. Essa reta para preparação de concurso, aula todos os dias, todo mundo estuda, de madrugada também não, brincadeira. É só no sábado e no domingo mesmo, né? Aqui, então, já estou aqui com o nosso cronograma e vamos começar lá para a ordem social. Então, Moisés, você aí que está se iniciando, né, a trilha, né, a senda do direito, né, a caminhada. Isso. Nós temos aqui no Brasil um instrumento normativo que regula toda a nossa vida jurídica, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Você, quando for fazer o seu curso, que você vai ter aulas aí de teoria geral do Estado, que são aulas extremamente importantes para que você compreenda como é a produção normativa, mas isso você vai entender no seu devido tempo. Vamos, com o direito constitucional, ter base a nossa Constituição. Aí eu vou pedir para que vocês podem tê-la, o que eu acho importante, tê-la, o instrumento físico, o papel, o livro, enfim, é corriqueiro, é normal que haja sempre atualizações. Então, eu vou estar aqui com a minha... Então, essa parte eu destaquei, né, para que eu não ficasse carregando o Vladimir. Eu destaquei da ordem financeira e também da ordem social. Mas nós vamos seguir aqui pelo site do Planalto. Então, eu vou pedir para que os senhores aí digitem Constituição da República, de 1988, e os senhores abram no site do Planalto. Você lê comigo? Ok. Que vocês tenham, que vocês estejam seguindo aí pelo site do Planalto, que é o site atualizado, correto? Não, essa minha Constituição, meu Rodimeco, ele é do semestre passado e aí ele já está desatualizado. Mas por que é importante vocês terem esse livro, né? O físico? Para que vocês saibam a estrutura da Constituição. Isso é muito importante, a estrutura da Constituição. Se vocês observarem o título 7º, lá no artigo 170, o título 7º da Ordem Econômica Financeira, ele é iniciado com o artigo 170, que vai dos princípios gerais da atividade econômica. Então, nós temos aí, depois nós vamos ter da política urbana. Então, vocês podem observar que o título 7º da Ordem Econômica Financeira, ele é composto por alguns capítulos. Isso é extremamente importante para que vocês organizem o estudo dos senhores. Capítulo 1, dos princípios gerais da atividade econômica. Depois, o capítulo 2, da política urbana. O capítulo 3, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Do capítulo 4, do sistema financeiro
nacional. Agora vamos lá para o objeto da nossa aula, o título 8º. Esse título 8º, ele trata da ordem social. O capítulo 1, temos disposições gerais. O artigo 193 diz que a ordem social tem como base. Qual é a base da ordem social? O primado do trabalho. E qual o objetivo da ordem social? Bem-estar e justiça sociais. São 2 objetivos e a base é o primado do trabalho. O capítulo 2 trata da seguridade social. A seguridade social, ela vai ter disposições gerais e ela é composta, como nós sabemos, ela se assenta em saúde, em previdência e em assistência social. Então, os senhores, quando terem, né, quando souberem, quando lerem, ouvirem o conceito seguridade social, os senhores vão saber que esse conceito é um conceito lato sensu, é um conceito amplo, é um conceito gênero que abarca 3 espécies: a assistência, a previdência e a saúde. Então, nós temos aqui as disposições gerais da Seguridade Social, do gênero. E depois nós vamos adentrar cada uma das espécies, por assim dizer. A saúde, na seção 2, a partir do artigo 196, vão seguindo aí. Da Previdência Social, que é o objeto de trabalho da Adriana. Renato, a Adriana, ela é servidora do INSS em Montes Claros. Então, se você tiver alguma dúvida aí previdenciária, é a Adriana a pessoa a quem você deve recorrer, tá bom? Previdência Social, sabe tudo, resolve todos os seus problemas lá no INSS. INSS. Previdência Social, no artigo 201. Houve muitas mudanças agora, então a gente quer deixar assim reservado a Previdência Social e vamos tratar dos outros pontos. A assistência social, que é a terceira espécie, né? A terceira espécie. O capítulo 3 vai tratar da educação, da cultura e do desporto. O capítulo... aí nós temos aí cultura, seção 1, são disposições gerais, perdão, são as disposições da educação. A seção 2 é da cultura e a seção 3 é do desporto, a partir do 217. Capítulo 4, da ciência, tecnologia e inovação. Capítulo 5, da comunicação social. Capítulo 6, do meio ambiente. Capítulo 7, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Capítulo 8º, dos índios. E aí nós temos depois as disposições constitucionais gerais e as disposições constitucionais transitórias. Ótimo. A primeira questão que nos apresenta da FGV, porque todas as questões que vamos resolver é da FGV, ela diz que Antônio, servidor público municipal, a ele foi informado que o município era responsável pelo atendimento de diversos direitos relacionados à Seguridade Social. Os senhores se lembram que eu disse aos senhores que a Seguridade Social está tratada na ordem social e ela compreende previdência, assistência e saúde? Não é isso? É isso sim. É o artigo inaugural. Temos que estar aqui, do 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações. Esse conjunto de ações, são ações integradas, essas ações elas são de iniciativa tanto dos poderes públicos quanto da sociedade, que busca assegurar previdência, assistência e saúde. Então, a Antônio foi informado que o município era responsável pelo atendimento de diversos direitos relacionados à Seguridade Social. Ao questionar seu superior hierárquico sobre que direitos seriam estes, foi informado corretamente que, à luz da Constituição da República, eles abrangeriam educação, previdência e assistência? Não. Saúde, segurança pública e seguros? Não. Previdência, saúde e assistência social, letra C. Correto? Fácil, né? Muito fácil. Os senhores têm que saber. Então, que previdência não se confunde com seguridade. Seguridade é mais amplo que previdência. Pois não, Renato? Professor, então, é porque as folhas que eu tenho
de questões não começa por essa questão, não. É porque eu estou começando com o 23, eu estou com o último arquivo. Ah, tá. Não com o arquivo da ordem financeira, porque eu estou começando do final, tá bom? Eu lhe enviei 3 arquivos. 2 arquivos eles Foi. tratam da ordem financeira e um trata da ordem social. Correto? É o último. Se você quer que eu lhe envie novamente? Não, tem aqui. Eu tenho aqui. Localizou. Ótimo. Agora vamos para a questão 2. Ó, tudo bem, estamos aí na ordem social. Daqui a pouco vamos ter mais informações. Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com forte atuação junto às camadas mais carentes da população, consultou a sua assessoria jurídica sobre, primeiro, forma de organização do serviço público da saúde, Então, uma OCIP, essa OCIP, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, essa OCIP, ela tem um determinado regramento jurídico, mas o CIP aqui, nesse momento, é irrelevante. Então, os senhores, quando forem fazer a prova, os senhores terão que saber, assim, qual que é o cerne da questão, o que se pede. Não é bem, estamos a tratar de OCIP, mas estamos a tratar de questões relativas à saúde. Forma de organização do serviço público de saúde, possibilidade de as pessoas com as quais interage ela, OCIP, ela vai interagir com outras pessoas, né? Essas outras pessoas participarem da gestão do serviço. Aí, os senhores sabem, nos termos do artigo 194, que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade a assegurar saúde, previdência e assistência social. Se os senhores forem na seção 2 da saúde, a partir do artigo 196, vocês vão ter as regras pertinentes à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, artigo 196. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 198, por sua vez, vamos saltar o 197, diz que como se organiza, se estrutura a saúde em termos constitucionais. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único que se organizado conforme com as diretrizes, de acordo com as diretrizes. Então, nós vamos colocar aqui 198. Então, é esse 198, artigo 198. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui na minha Constituição, porque aqui na saúde não teve nenhuma alteração recente, foi lá na Previdência. Então, vamos aqui para a saúde. Agora, né? Assim, recente, dos últimos 2, 3 anos. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde, estou a tratar de saúde. Ações e serviços integram uma rede regionalizada, e não só isso, mas também hierarquizada. E obedece, organiza-se com as seguintes diretrizes. Quais são as diretrizes desta rede regionalizada e hierarquizada que é integrada, né, que se constituem as ações e os serviços? Quais são essas diretrizes? Primeira delas, isso aí vocês têm que fazer já
o esquema dos artigos, né? Então, vou sugerir aos senhores, né, que façam aqui, tenham em mãos as folhas A4, né? E que vocês vão ter acesso a esse quadro. Mas é importante que vocês já façam os esquemas, correto? E depois os senhores vão encadernar para que os senhores tenham, assim, os artigos esquematizados, assim como eu os tenho aqui comigo. Porque os senhores vão observar no decorrer do tempo que isso vai facilitar muito o estudo dos senhores. Então, as ações e serviços de saúde, públicos de saúde, essas ações integram uma rede, essa rede regionalizada e hierarquizada, organizado conforme algumas diretrizes. A primeira destas diretrizes é a descentralização. Descentralização, direção única em cada esfera. Direção única. 2, atendimento integral. Atendimento integral. Prioridade das preventivas. Então, prioridades são as preventivas, as atividades preventivas. Obviamente, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E, por fim, participação da comunidade. Participação da comunidade. Ótimo. Então, é assim que se estrutura o Sistema Único de Saúde, a saúde no Brasil, na verdade. Essas ações e serviços integram uma rede regionalizada e hierarquizada que se organiza conforme essas diretrizes, né? Descentralização, direção única, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas. Prioridades são as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e participação da comunidade. E aí que depois nós temos os parágrafos, né? Deixe-me compartilhar aqui com os senhores. Mas os senhores estão seguindo aí, porque a gente tem que tomar muito cuidado com a legislação, né? Estar sempre atento aqui à legislação. Então, nós temos aí os parágrafos que vão trazer outras regras. Vamos lá. Então, essa OCIP, ela consultou a assessoria jurídica, perquirindo forma de organização do Serviço Público de Saúde, possibilidade de as pessoas com as quais interage participarem da gestão do serviço. À luz da sistemática constitucional, a assessoria respondeu corretamente que deve ser adotada a descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo, sendo assegurada a participação da comunidade. Perfeito. Essa é a resposta. A letra A. As outras, elas são óbvias, né? Depois de se conhecer, de se ter em mente o artigo. Adotada a centralização, não sendo permitida a participação da comunidade, falso. Adotada a descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo, não sendo permitida a participação da comunidade, na letra C. Não, a participação da comunidade é uma das diretrizes que condiciona essa rede regionalizada e hierarquizada. Adotada a centralização, falso, porque na letra D nós temos que não é centralização, é descentralização. E, por fim, a forma seguirá a centralização ou descentralização, falso, porque ela é descentralizada com direção única em cada esfera de governo. Ok? Ótimo. Letra A, portanto. 3. A Constituição da República de 1988 dispõe que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E as ações governamentais afetas a essa área serão organizadas com base em algumas diretrizes. Então, eu vou tirar uma foto aqui. Na verdade, não é bem uma foto. É um scanner, né? Cam scanner. Então, vamos lá.
carregar aqui o Can Scanner. E vamos lá. Ó, aí, o que eu sugiro aos senhores, né? Eu sugiro aos senhores, os senhores vão rever os exercícios e amanhã, por exemplo, quando os senhores forem rever os exercícios, os senhores terão que marcarem com lumicolor os artigos, né, que nós estamos a vencer. Então, o artigo 196. A saúde, o que é a saúde? Direito de todos e dever do Estado. É direito e dever garantido. Como se garante a saúde? Políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E o acesso, ele é garantido por políticas e garantido pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, o artigo 196. O artigo 197 são de relevância pública as ações e serviços de saúde. Os senhores vão marcando com lumicolor, correto? É importante que os senhores tenham aí para que os senhores depois visualizem aquilo que os senhores já estão se ambientando, aquilo que os senhores já estão a tratar. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, artigo 197. 198 é o que nós tratamos aqui. E o 198, se os senhores observarem, ele tem vários parágrafos, não é? Parágrafo 1º, parágrafo até o parágrafo 6º. E depois nós temos o artigo 199. Então, vamos aí já marcando os artigos que nós estamos já passando aqui na nossa resolução de exercícios. Questão 3. Então, agora vamos tratar de uma outra área da Seguridade, que é a assistência. Então, ela está aqui na seção 4, né? Porque há disposições gerais e a seção 1, a saúde, a previdência e a assistência. São, portanto, 4 seções. 203. Vamos seguindo aí. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com os senhores. Na previdência, muitas alterações, mas nós não vamos tratá-la agora nos exercícios. 203. Da assistência social. Não que não tenhamos de estudar, sim. Na hora que nós tivermos um exercício, nós vamos tratar especificamente da previdência. Da assistência social. A assistência social ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem alguns objetivos. Então, os senhores observem que a assistência ela não tem aquele caráter contributivo. Certo? Primeiro ponto que os senhores devem ter em mente é não ter o caráter, a assistência, o caráter contributivo. Então, 203, ele está tratando da assistência social, será prestada a quem dela necessitar. Não há que se falar em contribuição à Seguridade Social. E ela tem objetivos. Quais são os objetivos da assistência social? Aí é que nós temos que sempre estar aqui no Planalto, no site do Planalto, porque sempre, né, podemos ter novidades. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Proteção. Família, maternidade, infância, adolescência, velhice. Vocês observaram a gradação? Família. Aí nós temos a mãe, a criança, a infância, cresceu o adolescente e a velhice. Então, é isso. A gradação. Proteção à família. Começamos com a maternidade, né? Maternidade, infância, adolescência, velhice, proteção à família. Amparo, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. São quaisquer deles? Não, aqueles que são carentes, né? Carentes. 3. Promoção da integração ao mercado de trabalho.
promoção, integração, mercado de trabalho. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de integração, habilitação, reabilitação das pessoas com deficiência e promoção de integração, e 5, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. O nome, a Adriana sabe bem disso, isso aqui é o que chamamos de LOAS, né? São a LOAS, ou LOAS, né? Lei Orgânica de Assistência Social. Então, aqui é a LOA, a garantia de um salário mínimo. E esse salário mínimo, né, vai ser tratado nessa lei específica. Ela vai ser tanto para aquelas portadoras de deficiência, mas não só ela, mas aquela outra pessoa também que se enquadre como idoso. Né? Se enquadre como idoso. Que comprovem, ambos, não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então, é isso que nós temos aqui no 203. O 204, por sua vez, vem dizendo que as ações governamentais na área de assistência serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. O artigo 195, se os senhores observarem, ele vai tratar daquelas contribuições que nós chamamos de contribuições sociais. Elas são muito importantes e elas são estudadas no direito tributário porque elas têm um regramento tributário próprio, né? Elas não têm a anterioridade, a anterioridade, mas elas são exigidas 90 dias, né? Mas elas não é necessário o próximo exercício financeiro. Quando nós formos falar sobre o direito tributário, isso vai ficar melhor, Moisés. 195, são essas as contribuições. As contribuições, se vocês observarem, elas estão tratadas na Seguridade Social, por isso que nós as chamamos de contribuições sociais. Então, elas são aqui. O que é a Seguridade Social? Artigo 194. Nós temos alguns objetivos da Seguridade Social? Temos, no parágrafo único. E no 195, a forma como se custeia a Seguridade Social. 195. Antigamente, até mais ou menos 2007, 2006, a Adriana sabe bem disso. Essas contribuições elas eram administradas pelo INSS. E depois elas passaram a ser administradas pela Receita Federal, né, Adriana, com a criação do que chamamos de super-receita. Então, todos os fluxos de ingresso de receitas passaram a ser administrados pela Receita Federal e o INSS ficou a tratar apenas das LOAs e dos benefícios. Me corrija se eu estiver equivocado, tá? Não é isso mesmo, Adriana? Então, os auditores do INSS que cuidavam dessa parte da arrecadação, eles foram para a Receita Federal, né, Adriana? A Seguridade Social, ela será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos, tanto da União quanto dos estados, do DF e dos municípios, e pelas contribuições sociais do empregador. Esse CIS1 é aquela pessoa que promove, que provê o trabalho, né? Que provê, que é o empregador. As outras são figuras, entre aspas, sinônimas, né? Ou melhor dizendo, correlatas, do empregador, da empresa e da entidade ela equiparada. 195. Essas contribuições, elas vão incidir sobre o quê? Então, por exemplo, quando eu contrato uma pessoa para trabalhar comigo, eu, como empregador, sobre o valor que eu pagar àquela pessoa, aquele empregado, sobre aquele valor, eu terei que recolher um determinado montante a título de contribuição social.
folha de salários. Então, a contribuição será sobre o quê? Sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho que forem pagos à pessoa física que preste serviço. Então, mesmo que ela não tenha vínculo empregatício, não seja empregada, eu tenho que recolher, agora no caso, perante a Receita Federal, não mais o INSS, né, porque a arrecadação ficou a cargo da Receita Federal, eu tenho que recolher contribuição social. Ainda vou recolher sobre a receita que eu, trabalhador, ou melhor dizendo, empregador, auferir, ou o meu faturamento como empresa, ou lucro. E aí nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, etc. Ainda, a Seguridade Social será custeada pelo empregador de um lado, pelo trabalhador. Você, como trabalhador, aqui em 2019 nós já tivemos alteração. Olha só, isso é importante. Nós já temos alteração aqui na fonte de custeio da Seguridade Social. Eu, trabalhador. O patrão, o meu patrão, ele, quando ele me paga, ele é obrigado a recolher à Receita Federal uma contribuição social. Eu também, pelo fato de eu estar recebendo, sou obrigado a contribuir com parte do rendimento, também com uma contribuição social, mas enquanto ele é a contribuição, a dele é a contribuição do empregador, a minha é a do trabalhador. Mas não é só o trabalhador, porque o trabalhador é uma palavra mais ampla que do empregado, ele abrange outras categorias também. Do trabalhador e demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Então, por exemplo, esse salário, qual é a base de cálculo, né? A base de cálculo da contribuição do trabalhador, ou seja, sobre qual montante vai haver uma alíquota para que se tenha essa contribuição social. Esse montante que falamos é o salário de contribuição. E para se ter o salário de contribuição, é necessário seguir regras específicas, né? A férias entra 13º, 1/3 de férias, a indenização entra, aí nós temos várias regras do que vem a compor o salário de contribuição. Então é isso. Podendo ser adotadas alíquotas que são progressivas de acordo com o salário de contribuição. Não incide a contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Então, eu, como sou trabalhador, mas eu me aposentei. Então, sobre este valor que eu vier a receber, isso não é salário de contribuição, portanto, não há contribuição social sobre este ganho. Vamos imaginar que eu seja casado e agora eu faleci. Então, agora quem recebe é a pensão, não é a aposentadoria. A aposentadoria faz jus à própria pessoa e a pensão, o cônjuge sobrevivente. Então, essa pensão seria mutatis mutandis, mantidas as devidas proporções, seria a aposentadoria, né? Mas não é a pensão, porque é o cônjuge sobrevivente, é o que chamamos de cônjuge supérstite. Pensão concedida sobre esse valor também não há que se falar em contribuição para a Seguridade Social. A Seguridade Social, então já vimos que ela vai ser financiada pelo trabalhador, pelo empregador e pelo trabalhador. Ainda sobre a receita de concursos de prognósticos, isso leia-se Mega Sena, loto, e do importador de bens ou serviços, eu importo bens, eu importo serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, vamos voltar agora lá para o nosso 204 e depois os senhores já vão ter a tarefinha de
estudarem aí os outros parágrafos do artigo 195, né? 195. Esse artigo é extremamente importante e nós temos todos que decorar, termos decorado, né? A Adriana e o Renato também, aí agora é só o Moisés que vai ter que decorar esses incisos aqui. Mas é simples. Depois nós vamos ter que passar por todos os outros parágrafos, alterações aqui em 2019. Vamos lá para a assistência. Então, passamos para a saúde, pela previdência, e vamos chegar lá no 203, na assistência social. Já sabemos que a assistência social, eu não preciso contribuir para a ela fazer jus. Desde que eu me enquadre em uma dessas situações, eu farei jus à assistência social. Ela tem por objetivos, aí nós já vimos aqui quais são os objetivos da assistência social. O 204, ele vai dizer que as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos. Quais recursos? Do orçamento. Para que eu tenha uma aposentadoria, eu preciso contribuir com a previdência. Mas vocês entendem? Então, ela tem um caráter contributivo. Eu só vou fazer jus à minha aposentadoria se eu recolher mensalmente determinados valores. Mas a assistência independe de contribuição daquela pessoa assistida, mas ela precisa ser financiada, claro, e ela será financiada como? Não daquela pessoa, independe do financiamento daquela pessoa assistida, mas ela será financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social. E os senhores observaram que uma das entradas de fluxo de receita não são as contribuições sociais previstas no artigo 195, que nós acabamos de ler? Sim, claro. Então, a assistência vai ter recursos das contribuições sociais previstas no 195 e outras fontes. E essas ações, então, vamos colocar aqui para organizarmos as nossas ideias. Essas ações, elas ocorrem com recursos. Elas são realizadas com recursos. E esses recursos são tantos os recursos da Seguridade Social, e aí nós temos os recursos do artigo 195, do empregador, do trabalhador, do concurso de prognósticos e do importador de bens ou serviços ou de quem a ele a lei equiparar. Ótimo. E outras fontes. Ok. Então, a assistência também, ela é as despesas da assistência, vamos dizer, ou os investimentos, é melhor dizer essa palavra, o investimento em assistência, ele vai ser suportado com recursos, correto? E essas ações, elas serão organizadas de uma determinada maneira. Como eu vou estruturar as ações da assistência social? O inciso 1 e o inciso 2, eles me informam como as ações da assistência social serão estruturadas. Descentralização político-administrativa. Descentralização político-administrativa. Ok. Descentralização político-administrativa. Cabendo a coordenação e normas gerais. Isso aqui nós já vamos adiantar, porque nós temos um exercício exatamente nesse inciso. Coordenação e normas gerais. União. Ok? Claro. Coordenação, normas gerais, esfera federal. Ok. Vamos colocar, então, aqui. Esfera federal. E execução dos programas. Quem executa? Execução dos programas.
serão os estados, os municípios e as entidades. Então, vamos lá. Estados, municípios e as entidades. Quais são elas? Tanto aquelas que são beneficentes como as de assistência social. Ok. Qual outra diretriz? Isso aqui é muito importante, ó. Os senhores saibam que esse 204, os incisos, ele está tratando de diretrizes. Ó, participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações. Participação população. Participação população. Participação população. Formula as políticas, na formulação das políticas e no controle. Então, vamos colocar aqui, tanto a formulação das políticas, quanto no controle. Controle. Correto. Então, essas ações, elas serão suportadas com determinados recursos, advindos do artigo 195, quanto também de outras fontes. E essas ações, elas serão organizadas nos termos conforme essas diretrizes. Essas ações, elas terão uma descentralização. Não é só a União, não é só o Estado, não é só o município. Como vamos organizar? Coordenação e regras gerais, normas gerais, fica a cargo da União Federal. Já a execução desses programas criados pela União fica a cargo dos estados, municípios, das entidades de beneficente e também aquelas de assistência social. E ainda a diretriz da participação popular, tanto na formulação da política, quanto no controle, na fiscalização. E aí nós temos, é facultado aos estados e ao DF vincular ao programa de apoio a inclusão, vincular. Eles podem, estados, e aí DF também, vincular ao programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desse recurso no pagamento de, nós vamos ver aqui o inciso 1, 2 e 3. Ele pode vincular. Nós sabemos que essas receitas não podem ser vinculadas, né? Nunca. Mas nós temos aí, quando nós fazemos o orçamento, as regras orçamentárias, as despesas, as receitas dos entes da União, dos estados, DF e dos municípios, nós vamos fazer um levantamento contábil e nós vamos apurar um determinado valor, obedecendo determinadas regras. Então, esse determinado valor é a receita tributária líquida. Receita tributária líquida. Isso aqui é matéria de direito orçamentário. Mas seria colocar, a grosso modo, de um lado as receitas, confrontando as despesas. Nós teríamos aí a receita tributária líquida. É mais que isso, né? Isso aí já é assunto. Esse conceito é um conceito do direito orçamentário. Receita tributária líquida. Eles podem, os estados e o Distrito Federal, eles podem vincular dessa receita tributária líquida, desse montante, para programas de apoio à inclusão e promoção social, programas de apoio, programas de inclusão social, até o máximo 0,5%. É 0,5%. É 0,5 até 5 décimos é 0,5. Leia-se 0,5% da receita tributária líquida. E você não pode aplicar esse 0,5, ou melhor dizendo, esse 0,5% de sua receita tributária líquida nessas três situações. Despesa com pessoal em encargos sociais, vedado.
E aí você vai colocar vedado despesas com pessoal, serviços da dívida, juros, etc. E outras despesas correntes não vinculadas diretamente a investimentos ou a ações próprias. Por exemplo, pagamento de água de uma determinada escola, por exemplo, uma despesa corrente. Outra despesa corrente não vinculada. Falei em água, lembrei corrente, mas é uma despesa que sempre tem todo mês, né? Outra despesa corrente não vinculada diretamente a esses investimentos. Outras despesas correntes. Então, deixa eu ver aqui um conceito da palavra desse instituto, despesa corrente, aqui de uma forma mais técnica. Despesa corrente, enfim, é isso mesmo, despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública. Despesas com pessoal, consumo, serviços, aquisição de bens de consumo, despesas com água, energia, telefone. Então, o meu exemplo foi bom. E essas despesas correntes, elas visam a custear os serviços públicos, elas são despesas correntes. E elas se contrapõem àquelas despesas que nós chamamos de despesas de capital, que são aquelas despesas feitas para a realização de investimento. Então, despesas correntes, elas são para custear os serviços públicos. E aí, nessas despesas correntes, nós temos despesas com pessoal, com juros da dívida, com aquisição de bens de consumo, com serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone. Já se realiza um investimento, nós vamos ter as despesas de capital. Então, agora vamos lá para a nossa questão, porque nós já sabemos tudo da assistência social. A Constituição da República de 88 dispõe que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição. Ele está reproduzindo o caput, correto? Então, eu vou voltar aqui para o caput, vou compartilhar com vocês o caput da Constituição. Espera aí. Aqui. Ele reproduziu, ótimo. 203, ok. E com base nas diretrizes, aí ele mesclou, pulou lá para o 204. Nós já sabemos descentralização político-administrativa, ok. Sendo a coordenação, normas gerais, união, execução de programas, os outros entes, entidades beneficentes de assistência social e participação popular, tanto na formulação das políticas quanto na fiscalização, né, no controle. Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, com emprego de recursos. Habilitação aí começa. Na verdade, essa habilitação e reabilitação, ela está tratada no artigo 203. E ela não diz respeito a uma diretriz, mas a um objetivo. A diretriz, ela é diferente. O objetivo, aquilo que se busca. A diretriz, aquilo que se busca deverá ser buscado, tendo-se em vista descentralização político-administrativa, participação popular. Vocês entenderam a diferença da diretriz e do objetivo? O objetivo está no 203. A diretriz está no 204. Então é falso, porque ele me pergunta sobre a diretriz e ele me traz um objetivo. Falso, letra A. Letra B. Adesão prévia obrigatória ao regime geral de previdência? Não, isso é falso. Vocês se lembram que eu disse que ele não tem caráter contributivo? Porque ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Letra B é falsa. Centralização político-administrativa, cabendo a coordenação e normas gerais aos municípios. Primeiro, nós temos descentralização político-administrativa. E a coordenação, a União. Ok. E execução, falso. Não é federal. Estado, municípios e as entidades.
A, B e C falsas, todas. D, participação da população é uma diretriz? Sim, porque as ações elas serão organizadas nos termos dessas diretrizes, por meio de organizações representativas, sim, claro, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Letra D é a resposta, com fundamento no 204, inciso 2. E, por fim, a obrigatoriedade aos municípios e estados de vinculação? Não. Ele pode, tanto é que o 200, vamos lá? Ele poderá, parágrafo 1, faculta-se, 204, faculta-se aos estados e DF eles vincularem a programa de apoio à inclusão e promoção social, programa de apoio à inclusão é o PAI-PS, e promoção social, até 0,5% da receita tributária líquida, sendo vedado a aplicação em despesa com pessoal e encargos sociais. Essas despesas são despesas de capital ou despesas correntes? São despesas correntes. Serviço da dívidas são despesas correntes também, e quaisquer outras despesas correntes. Correto? Então, não são despesas de capital, porque despesas de capital não são juros, porque os juros são despesas correntes. Isso é interessante. Despesa de capital é quando se tem um investimento. Ótimo. Então, a letra E é falsa também. Ó, já são 8 horas. A regra aqui é a cada 50 minutos nós fazemos um intervalo de 5 a 10 minutos. Então, agora nós vamos parar a nossa aula. Vamos ter um intervalo de 5 a 10 minutos e já volto. Vocês fiquem aí, não mexem em nada. Eu só vou parar aqui eu só vou dar um stop aqui no vídeo e também na gravação. Aula para quem assiste gravada. Tudo bem, já continuei aqui, vou voltar. Continuamos então com a leitura do artigo 231 e 232. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Aqui é a questão, não, onde está? Aqui, Constituição. Exatamente isso, é verdade. A remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo voto de referendo do Congresso Nacional, em caso de epidemia que põe em risco a saúde de sua população. Correto. Os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses? Verdade, é o artigo 232. É o artigo 232. O Ministério Público vai intervir em todos os atos do processo. Intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo aos índios o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Verdade. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Perfeito. Perfeito. Deixa-me ver aqui o que aconteceu. Ótimo. Continuamos, então. 1, 2 e 3 professor, é a resposta. Pois não, Renato. O que eu reparei é que eles não... Essas questões do FGV, eles não colocam a letra da lei. É quase a letra da lei, mas eles não colocaram completa, né? Não, A letra da lei, questão, o dispositivo completo, né? Exato, ela despertou uma celeuma, né? Porque muita gente acha que estava incompleta e, portanto, estaria incorreta. E não é bem assim. Vocês têm que interpretar o dispositivo. É verdade a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo em caso de epidemia? Isso é verdade. Muita gente alegou que deveria ter constado em caso de epidemia e também, vamos voltar lá para a letra da lei, deixa eu compartilhar com vocês. Onde está? Constituição, catástrofe, e também na hipótese de catástrofe. Mas, não, aqui.
Parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras em caso de catástrofe ou epidemia. Ou em catástrofe ou epidemia, é vedado. Não, excetua-se. 5. Em dezembro de 98, essas 5 nós vamos pular essa questão, porque essa questão, ela, enfim, vai tratar de ela é uma questão que vai tratar sobre emenda constitucional. Ela é uma questão relevante, mas fazendo um sopesamento entre o custo-benefício, a gente pula essa questão, depois eu explico para os senhores melhor. Vamos lá para a questão 6. Manuel de Souza, idoso e pobre, necessita de medicamento de uso continuado e controlado para se tratar de doença diagnosticada pelo SUS. Vamos ver isso aqui. A medicação não faz parte das relações a medicação. Manuel de Souza, idoso e pobre, ele necessita de medicamento de uso continuado e controlado para se tratar de doença diagnosticada por médico do SUS. Primeira pergunta. Nós sabemos que o SUS tem essa lista. O SUS ele tem essa lista de medicamentos. Mas e se aquela pessoa ela precisa de um medicamento que não se encontra nessa lista de medicamentos? Nós vimos lá, voltar para a saúde, ó, tudo está entrelaçado. Artigo 196. A saúde não é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Os senhores viram como nós devíamos ler este artigo 196? Ok. Vamos lá. A medicação não faz parte da relação nacional e municipal de medicamentos essenciais, mas Manuel precisa ter o remédio para recuperar sua saúde. Dessa forma, recorreu ao Poder Judiciário, acionando o município de Maceió. Sobre o caso narrado, conforme os princípios inseridos na Carta Magna Estadual, assinale a afirmativa correta. Pessoal, nós temos uma sistemática, agora no STJ, o seguinte: quando determinada matéria ela ensejar uma série, os senhores sabem que um dos recursos que é direcionado ao STJ é o recurso especial. Quando uma série desses recursos especiais tratar sobre uma determinada matéria, o STJ, o presidente do STJ, ele vai pensar, selecionar 2 ou 3 recursos especiais que melhor apresentam e tratam daquela controvérsia. E quando eles julgarem aqueles recursos pensados, selecionados, aquela decisão ela terá um efeito vinculante para todos aqueles outros casos correlatos. Ficou claro? Então, esta é a sistemática do julgamento de recursos repetitivos. Eu vou enviar aos senhores lá no site isso, porque processo civil também é tema aí da nossa prova, são 10 questões. Nós vamos observar nas últimas semanas nós vamos tratar desse conteúdo. Então, por exemplo, como é essa sistemática aqui dos recursos, obviamente, né, a par do disposto no Código de Processo Civil, como é a sistemática aqui no STJ. Então, vou compartilhar com vocês aqui
essas informações aqui. Deixa eu aumentar aqui. E vou lhes enviar aqui no grupo de WhatsApp daqui a pouco. Então, os senhores vão abrir aí o 1036, do Código de Processo Civil. Todos juntos aí no 1036, do Vadimeco. E, nós estamos aqui no título 2, os recursos que se iniciam no 994. São quais os recursos? Então, nós temos a apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial e extraordinário, embargo de divergência. E depois nós vamos lá para o 1036. Na seção 2, que vai tratar do recurso extraordinário e do recurso especial. Estão juntos? Estou contextualizando aí o conteúdo. Na subseção 2, do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Então, essa sistemática ela vai ser tanto utilizada, será utilizada tanto no STF, quando se tratar dos recursos extraordinários, quanto também no STJ, em se tratando do recurso especial. Sempre que houver multiplicidade de recursos, e aqui no caso especiais, mas também extraordinários, o artigo 1036 ele trata de ambos, haverá afetação, correto? Para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observado o regimento interno do Supremo e do STJ. Exato. Afetação. Com fundamento em idêntica questão de direito. Esse aí que é o cerne para se ter esse julgamento do repetitivo. Aí o presidente, como eu lhes disse, ou vice-presidente do Tribunal de Justiça, ou TRF, selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao STF ou STJ para fins de afetação. Aqui, aí na verdade não é o presidente do STJ, perdão, é o presidente do juízo ACOR, né? Ou é do Tribunal de Justiça do Estado ou do TRF. Porque esses dois, o Tribunal de Justiça do Estado no âmbito da Justiça Estadual e o presidente do TRF no âmbito da Justiça Federal, que, enfim, partem deles os recursos especiais, correto? Aí sim, fica claro. Partem deles ao STJ. Então, parte o recurso especial no âmbito da Justiça Estadual do Tribunal de Justiça, no âmbito da Justiça Federal do TRF. Então, o presidente ou vice do tribunal encaminhará, aí ele seleciona 2 ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao STF ou STJ, para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os outros processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Aí o interessado pode requerer a decisão que deferir, aí são outras questões. Selecionados os recursos, o relator já no Tribunal Superior, no Tribunal de Justiça, o STJ, já no STJ, constatando os pressupostos do artigo do caput, do 1036, idêntica questão de direito, proferirá a decisão de afetação na qual aí temos regras específicas. Ótimo. Então, o artigo 1036 dispõe que quando houver multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica controvérsia, a análise do mérito recursal pode ocorrer por amostragem, mediante a seleção de recursos que representem de maneira adequada a controvérsia, né? Recurso repetitivo, portanto, é aquele que representa um grupo de recursos especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuam fundamento em idêntica questão de direito. Então, isso é interessante. Ao invés de se direcionar todos aqueles recursos especiais saindo do Tribunal de Justiça do Estado ou do TRF ao STJ, se encaminha um recurso que
ele tem ou dois ou mais recursos, na verdade, são os recursos repetitivos, apenas estes são encaminhados pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF ao STJ, correto? E lá, no STJ, haverá um relator para aqueles recursos. Então, é aquele recurso repetitivo, é aquele que representa um grupo de recursos especiais cujas teses sejam idênticas, que possuam um fundamento em idêntica questão de direito. Aí, segundo a legislação processual, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem selecionar dois ou mais que melhor representem a questão controvertida, a questão de direito repetitiva, e encaminhá-la ao STJ para afetação, devendo os demais recursos sobre a mesma matéria ter a tramitação suspensa. Após julgamento e publicação da decisão colegiada no STJ sobre o tema repetitivo pelo STJ, a mesma solução será aplicada aos demais processos que estiverem suspensos na origem, tanto no TRF quanto nos tribunais de justiça estaduais, né? Então, ele ressalta a importância, essa sistemática tem como objetivo concretizar os princípios da celeridade na tramitação de processos, de isonomia de tratamento, as partes processuais e de segurança jurídica. Concordam? Porque nós vamos ter um julgamento que vai definir aí a tese a ser adotada. Qual era a tese nesse caso em tela? Isso aqui deve acontecer muito, óbvio, a gente não está ali lidando todo dia. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas no Brasil com doenças raras. Vocês já ouviram isso? Não é um termo aleatório, é um termo técnico. E essas pessoas, elas ajuizam essas ações porque elas precisam de terem assim um medicamento. Muitas das vezes o medicamento não está na lista do medicamento. A questão ela trata disso. Então vamos lá. Então vamos voltar para a nossa questão e concomitante a essa informação, agora que os senhores já clarearam, né? Sim, não somos todos que estamos aí com o direito processual civil, né? Límpido e claro. Agora vamos lá na questão da lista. SUS, lista de medicamentos, dizer o direito. E eu vou localizar aqui esse site, que eu peço que os senhores já anotem, que os senhores vão ter que ler. Eu agora, antes de eu direcionar o site, eu vou entrar aqui, eu vou mandar aquele link do recurso repetitivo para os senhores. Eu vou mandar aqui para a Adriana. Vou mandar aqui para o Marco. Eu vou mandar aqui para o grupo, que depois eu vou adicioná-los todos para nós termos um grupo só. A Elisa esteve lá com problema. E agora eu vou pedir para que os senhores anotem aí. Esse é um site que os senhores vão consultar diariamente. É esse aqui. Os senhores vão, que se chama Dizer o Direito. Fornecimento de medicamento pelo Poder Judiciário. Vamos abrir aqui. Sim, é possível. É possível, sim. É esse justamente o julgado que eu preciso. E esse Dizer o Direito, os senhores bem conhecem, ele é um site do professor Márcio, que ele, de uma forma muito didática, ele traz aí as querelas, né, que ocorrem no STF e no STJ. Nesse caso, era uma pessoa que ele tinha um glaucoma e o colírio não estava nesta lista nacional dos medicamentos. Ele não está numa portaria que é a 2982 de 2009 do Ministério da Saúde. E aí, a primeira parte da resposta é intuitiva, nós sabemos. Sim, o juiz pode obrigar que o Estado forneça esse medicamento? Sim, pode. O Poder Judiciário ele pode determinar, mas desde que sejam atendidos alguns requisitos. E aí o STJ firmou a tese
de que devem ser, que sim, mas desde que cumpridos os requisitos. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, e aí leia-se aquela lista nacional e também a municipal, no caso a portaria 2982 de 2009 do Ministério da Saúde, desde que comprove-se por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico, que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento. Então, comprovação por laudo médico. Comprovação, laudo médico. Ok. O que se comprova? Imprescindibilidade, necessidade do medicamento, assim como ineficácia de fármaco fornecido pelo SUS. Então, imprescindibilidade, necessidade e ineficácia do fornecido, daquele fornecido, ineficácia daquele fornecido. Pessoal, isso é importante na nossa vida, daquele fornecido. Essa questão é a questão da FGV. A FGV ela é muito interessante porque ela trata de assuntos que medeiam, estão circunscritos aí à nossa realidade. Comprovação do laudo médico da imprescindibilidade, da necessidade, da ineficácia daquele fornecido pelo SUS. Ótimo. O 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo. Incapacidade, né, do paciente. Incapacidade do paciente em arcar com os custos. Esses remédios são caríssimos. Alguns deles, né? Remédios, uma injeção custa R$100.000, são coisas, capacidade de arcar com o custo. Do paciente, né? De arcar com o custo. Arcar com o custo. E qual a outra tese? Existência de registro do medicamento na Anvisa. Observados, registro na Anvisa. Registro Anvisa. Vocês sabiam, vou fazer um breve adendo rapidinho, é um ótimo negócio, não sei como está hoje, mas advogar nessa área. Eu tinha um amigo que ele comprou um apartamento, assim, num período curtíssimo de tempo, em Belo Horizonte, os apartamentos lá são caros, só ajuizando esse tipo de ação. Ele me contou uma vez. Por quê? Porque os honorários de sucumbência que são arbitrados, né? Porque os valores são muito altos. Então, são altos para o advogado. Isso aqui é sempre interessante, advogar nessa área. Mas não é o nosso foco aqui. Nosso foco é cartório. Aí, para mais informações sobre os argumentos invocados pelo STJ, consultar o informativo 633, informativo do STJ 633. Agora, tem um outro ponto. E se o remédio não estiver registro na Anvisa? Como fica? Enfim, porque, primeiro, quais são os pressupostos para que se forneça um medicamento que não está na lista do SUS, naquela portaria? Agora, e se ele não tiver registro? Sem registro, ele há de cumprir alguns outros pressupostos. E quais seriam eles? E aí nós temos aqui, depois os senhores vão ler esse julgado, eu já vou pulando aqui para a parte final, que é o que nos interessa. Existência do pedido de registro do medicamento no Brasil. Deve haver, vamos ficar com isso. Existência do pedido de registro do medicamento no Brasil. Pedido do registro. Registro. A não ser que se trate de doenças raras e ultra-raras. Provavelmente há uma portaria do SUS. A Adriana vai saber sobre isso, inclusive. Ela deve lidar com isso. Os médicos lá do INSS, as perícias, né? Eles sabem quais são as doenças raras e ultra-raras. Se se tratar de uma doença ou rara ou uma doença ultra-rara,
e essa definição se encontra numa portaria do SUS, não há que se falar em pedido de registro, né? Porque são doenças raras. Então, tudo bem. Você vai fornecê-lo, ele não tem o registro na Anvisa e também não há pedido. Então, esse pressuposto, ele não se aplica para as doenças raras e ultra raras, entenderam? Ok. Doenças raras, ultra raras. Ok. Qual o outro requisito quando não se tem, outro pressuposto, quando não se tem registro na Anvisa? Não está na Anvisa, mas ele está registrado em uma renomada agência no exterior. Tem a agência da União Europeia, o FDA nos Estados Unidos, renomada agência no exterior. E, por fim, inexiste no Brasil substituto terapêutico. Ótimo. Inexiste substituto terapêutico. Então, eu vou lhes enviar também esse informativo e todas as fundamentações os senhores encontram. O pedido do registro é a mora da Anvisa, é o atraso, né? É o atraso da Anvisa. Todas essas fundamentações estão aqui no julgamento. Ó. A ausência de registro na Agência Nacional na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível a concessão judicial de medicamentos sem o registro se atende a essas três, né? Ao pedido do registro, a mora, a existência do registro em renomadas agências do exterior e aí também não há o substituto terapêutico no Brasil. Então, isso está foi julgado pelo plenário do STF, o RE 657718, o relator de origem foi o ministro Marco Aurélio, e o redator para o acórdão foi o Roberto Barroso, o ministro Roberto Barroso, e foi julgado agora, 22 de maio de 2019, e sede de repercussão geral, informativo 941. Então, já vimos aí o fundamento, vamos lá para a nossa questão agora. Vamos lá para a nossa questão. Questão 4. Vamos lá para a nossa questão. Vamos compartilhar aqui para que todos possam seguir. Questão 5, na verdade. Não é questão 5, não é a questão 4. É a questão 6. A questão 6. Aqui, por isso que eu peço para que tenham em mãos, porque às vezes operacionalizar o Zoom Meeting não é tão óbvio assim. A gente gasta um tempinho com ele. Ó. Então, Manuel de Souza, ele é idoso e pobre, portanto, ele não tem capacidade, ele é incapaz de arcar com custo, ele é idoso, né? Isso pressupõe aí uma hipossuficiência, e ele precisa de um medicamento de uso controlado, vou aumentar aqui para que todos possam seguir de forma melhor. Para se tratar de uma doença, foi diagnosticado por médico do SUS. Então, nós já temos a incapacidade de arcar com o custo e a comprovação do laudo médico. Os senhores estão observando como ela já está citando o julgamento, o julgado que está ali, que foi trazido para vocês, que foi apresentado a vocês. E o medicamento ele não faz parte das relações nacional e municipal de medicamentos especiais, mas Manuel precisa ter o remédio para recuperar a sua saúde. Dessa forma, recorreu ao Poder Judiciário, acionando o município de Maceió. Sobre o caso narrado, conforme os princípios inseridos na Carta Magna, ele está falando, estadual, né? Enfim, mas isso também é porque a Carta Magna dos estados, eles trazem eles reproduzem essas questões pertinentes que se encontram na Constituição da República. Mas, enfim, é relevante essa questão. O município está obrigado a fornecer a medicação conforme a orientação do médico, em virtude de seu dever de proteger a vida e a saúde dos munícipes. Sim, essa aí foi a resposta dada. É uma resposta até muito simples, né? O fundamento dela é bem superficial, mas essa foi a resposta, a letra A. O município, ao favorecer Manuel, irá contra o princípio da igualdade, isso é falso.
O município só está obrigado a entregar os remédios se houvesse disponibilidade orçamentária, o que é falso, não se aplica reserva do possível, em se tratando de fornecimento de remédios. O município não está obrigado a atender os interesses locais porque a entrega de medicação a carentes é um programa de abrangência nacional. Isso é falso. Ele pode se voltar contra qualquer um dos entes. E nós temos até 2 enunciados, eu vou trazer para vocês, que é o enunciado 62 das Jornadas de Direito da Saúde. Eu vou mostrar aqui com vocês o que dizem esses enunciados. Só vou ler o último para que vocês. Eles dizem que qualquer dos entes, eles têm responsabilidade solidária. E por fim, o município, pelo princípio do controle, não está obrigado a fornecer a medicação fora da relação municipal. Falso que está assim. Eu acabei de ler a fundamentação. Vamos ler essas jornadas de direito à saúde. Professor, pois não. Então essa resposta está baseada no 196. Pois é, a resposta ela está baseada no artigo exato, ficou lá na Constituição mesmo, né? O município está obrigado a fornecer a medicação conforme a orientação do médico em virtude do seu dever de proteger a vida e a saúde dos munícipes, perdão. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, no sentido lato, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não só, mas todos esses entendimentos consubstanciados nessas decisões. Eu só quero arrematar a conclusão dessa questão com os 2 enunciados das jornadas de direito à saúde. Então, vamos lá, que é o enunciado, são os enunciado 60. Enunciado 60 da Jornadas de Direito da Saúde. Do CNJ, peraí. Minha internet hoje também está um pouco lenta. 160. Vocês podem digitar aí, ó. A responsabilidade solidária dos entes da federação não impede que o juiz, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, no caso município, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento a outro ente no caso de descumprimento. Né? Então, se dirige ao município, e se o município se descumpre, ao Estado, e se o Estado descumpre, à União. Então, pessoal, na verdade, a questão ela é até um pouco superficial, você não precisaria de todas as informações, mas eu quis esgotar o conteúdo para fazer, enfim, para que nós tenhamos aí mais base, né, quando nos depararmos com uma questão mais complexa, que será, assim, as questões da FGV, ok? Adiante, questão 7. O Pedro, servidor público, ele contribuiu durante todo o tempo de exercício funcional. Eu não quero falar sobre a Previdência agora, porque a gente já falou sobre muita coisa. Deixa-me ver. Então, vou marcar 7, 8. Não vamos responder lá agora, porque a Previdência ela é um pouco mais complexa e nós temos várias regras, né, Adriana? A parte que era o filé, na hora que você ia abocanhar o filé, a gente, não, amanhã. Porque é a parte que a Adriana aí está dentro mesmo, né? Vamos fazer a questão 9. A questão 9, ela vai falar sobre a educação. O Pedro, e aí nós falamos sobre a Previdência amanhã. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui.
Meio ambiente equilibrado. Vamos fazer o seguinte, o da educação e da previdência nós falamos amanhã porque elas são mais complexas, a gente precisa de mais tempo para tratá-las, né? Então, vamos fazer aqui a questão 11, a questão, não me olvidei dessas questões, nós vamos resolver esses conteúdos amanhã na primeira hora, hein? Então, não achem que não vamos resolvê-los, vamos sim. Questão 11, de acordo com a Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, o texto constitucional determina. Aí eu vou pedir para que os senhores, né, se dirijam às disposições pertinentes ao meio ambiente, da cultura, no capítulo 6º, a partir do artigo 225. Então, vamos lá para as disposições. Vou sair aqui. Essa aqui é importante, eu vou lhes enviar. Peraí, deixa eu... isso aqui. Dado. Ok. Já saí o fornecimento do direito. Ok. Agora, objetivo 225. Todos aí? Não. 225, exatamente. Ó, do meio ambiente. Então, Ctrl+, vou aumentar aqui. 225. Compartilhar. Os senhores vão seguindo aí. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, várias regras, proteger, enfim. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Esse parágrafo 4 é extremamente importante, isso aqui tem que ser decorado. Isso é sempre perguntado, tanto na primeira fase quanto na prova oral. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias, nós vamos falar sobre isso no registro de imóveis, né, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, não é lei complementar, é lei federal, mas eles sempre trocam isso, sem o que não poderão ser instaladas. Esse parágrafo 7º é controverso. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por leis específicas que assegurem o bem-estar dos animais envolvidos. Ótimo. Agora vamos lá para a nossa questão 11. Questão 11. De acordo com a Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sua qualidade de vida. Ele está trazendo o artigo 225, caput. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, o texto constitucional determina que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pela sociedade empresária contratada para a elaboração do estudo de impacto ambiental? Não. Espera aí, isso é falso. Não é isso, não. Acabamos de ver aqui,
órgão público competente. Órgão público competente é o parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, não pela sociedade empresária contratada para elaboração do EIA, né? Do EIA. Não, isso é falso. Letra A, falso. Com fundamento no 250... peraí, qual que é o artigo? 225, exatamente, parágrafo 2º. 225, parágrafo 2º. Letra B. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Perfeito, é isso. Aonde está aqui? Vamos localizar o parágrafo. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ótimo. Letra C. Então, essa é a resposta correta, mas vamos passar para os outros, para nós apontarmos o erro. A preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do país e a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético incumbem privativamente a União. Isso é falso, isso é competência concorrente. Vamos lá. Para assegurar, incumbe ao poder público. Não, falso. Parágrafo 1º. A todos eles. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Ao poder público. Ele não disse União. Preservar e restaurar diversidade. É o inciso 2. Parágrafo 1º, inciso 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Ok. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei municipal. Falso. Eu disse aos senhores, não fala complementar federal, fala lei federal. Sem o que não poderão ser instaladas. Falso. Sendo os danos ambientais reparados. Não há prazo para recuperação. Né? Os danos eles devem ser reparados, não há que se falar em prazo. A instalação de qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de qualquer degradação do meio ambiente será condicionada à elaboração de estudo prévio de impacto ambiental? Não, isso é falso. Vamos ver aqui. Espera aí, ele fala, a instalação de qualquer, exige na forma da lei por 15 dias. Não, ele não tem exigir na forma da lei a instalação de qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de qualquer degradação. Não, é significativa degradação. O primeiro óbice é o significativa, não é qualquer. Condicionada à elaboração, sim. Estudo prévio de impacto ambiental. Tem um estudo prévio de impacto ambiental e não há que se falar em prazo de 15 dias. Exigir, não é isso. Não há que se falar, há que se dar a publicidade por 15 dias. Não, isso é falso. Então, nós conseguimos resolver essa questão. Lei, né? Oi? E é na forma da lei, não de lei federal, é na forma da lei. Ah, tá. Na forma da lei, perfeito. A instalação de qualquer obra potencial de qualquer degradação será condicionada à elaboração de estudo a que se dá a publicidade. Não é qualquer, é significativa e é forma da lei, e publicidade não é restrita a 15 dias. Então, pessoal, nós também acabamos de vencer aqui as disposições pertinentes ao capítulo 6º. Do meio ambiente, nós observamos aí que não tivemos alterações. Então, nós já vimos aí os índios, já vimos aí o meio ambiente, e vamos continuar aí. Amanhã nós vamos ver a previdência e vamos, encerrar a seguridade, porque já vimos saúde e assistência.
E aos poucos aí nós vamos vencendo a parte da ordem social. Então, eu vou encerrar aqui a gravação que eu preciso, e essa parte eu sempre abro aos senhores. Deixe-me